Então, vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite a todos e a todas e a todos. É um prazer para mim, com certeza para todos os parceiros que estão aqui, poder estar em presença novamente esse ano, fazendo mais uma edição da Escola de Outras Economias, que é uma iniciativa fomentada pela rede Jataí Saúva, e que tem a intenção, né, nossa intenção é poder disseminar essas outras formas de pensar o mundo, de pensar as relações sociais e econômicas, de extrapolar ferramentas que possam nos ajudar, né, ajudar as nossas redes, nos nossos projetos, para ter uma visão diferente, uma ação, né, transformadora no mundo. Então, essa é a nossa intenção. Esse ano a gente está apresentando o curso Finanças Regenerativas como ferramenta de construção de futuros desejáveis. Estamos apresentando uma estrutura de curso bem leve para que todos possamos participar. Vocês podem divulgar os links tranquilamente também para seus amigos, para seus projetos, todos sem problema. Temos uma fila aí de 5 encontros pela frente, com convidados e com temas muito, muito interessantes, que eu tenho certeza que vão nutrir a ação de cada um aqui. Então, eu divulguei isso pelo e-mail e está nos sites, né? Tanto as alegrias quanto a muda. Então, vocês podem aceder a essa informação. E, bom, sem mais demoras, eu sou a Mônica, é um prazer para mim. Eu atuo na Rede Alegrias, sou ativista da Rede Saúva, e é um prazer para mim estar desenvolvendo esse curso em companhia do meu super parceiro Luiz Haddad, que está nesse momento representando aqui a Rede Muda e as outras ações que ele lidera também. Então, obrigada a todos, Luiz. Pode ir. Obrigado, Mônica. Bom, boa noite, pessoal. Eu fico muito feliz em estar começando, né, mais um curso da Escola de Economias. Dessa vez a gente escolheu, né, trazer essa temática das finanças regenerativas, que, enfim, né, a gente entende, né, as finanças regenerativas como um tipo de construção, né, de outros mercados financeiros possíveis, onde a gente está usando, né, a gente está buscando utilizar, né, novas tecnologias para tratar de questões como a emergência climática, a inclusão e a desigualdade social, a questão alimentar, e basicamente, né, na busca por construir esses futuros desejáveis. Nós, né, da Rede Muda, da Rede Alegrias, da Rede Saúva Jataí, a gente tem experimentado e praticado, né? E eu fico feliz em ver tantas pessoas familiares que estão aqui, né, já com a gente colaborando, experimentando juntos, né? Vindo para esse encontro e querendo aprender um pouco mais, porque depende da gente se engajar, né, com as redes para que as redes realmente atinjam a potência que elas podem ter, né? E acho que agradecer ao mestre Corro pela presença. Já são quase 11 horas lá na Suíça, onde ele está. Então, agradecer, mestre Corro, por mais uma vez, né, tá brindando a gente com esse encontro inaugural. Acho que depois a Mônica vai qualificar um pouquinho do mestre Corro antes de a gente passar a palavra para ele. Mas no ano passado foi muito bacana a fala dele. Então, gratidão por sua presença novamente. E a ideia, né, do curso deste ano é a gente tentar trazer também essas ferramentas, além das reflexões de cunho mais teórico, também trazer as reflexões práticas e sempre tentar capacitar, né, todo mundo que vier participar, para a gente ter ali uma forma de aplicar, né, os conhecimentos e as provas que a gente tiver aqui no nosso dia a dia. Volto para você, Mônica. Bom, então eu quero apresentar ou melhor, introduzir o mestre Corro, agradecendo primeiro a sua presença,
que para a gente, não somente no dia de hoje, mas sua presença, assim, nesse percurso todo de já 3 anos que você está nos acompanhando, iluminando, né, essa senda, esse caminho importante, para a gente poder estar bem acompanhado, né, e poder estar, é, ter essa segurança, né, de pessoas que já fazem isso, que nos inspiram e que são um caminho. Então, também muito bom poder ter a oportunidade de te trazer para essa sala com todas essas pessoas que possam escutar. E eu acho que você é uma pessoa que realmente merece muito ser ouvido, ser escutado, ser seguido. Então, eu abro a sala para você, entrego a sala para você, super contenta, feliz de te escutar também. Então, bem-vindo. Obrigado, Mônica. Obrigado, Luiz. E grato a todas as pessoas que estão aqui. Ah, bom, realmente obrigado pela, como é que eu vou dizer, pela qualificação, como o Luiz disse, né? Em primeiro lugar, a maestria fica por conta de vocês. Eu acho que todos nós temos o nosso grau de maestria naquilo que a gente faz com contentamento. E realmente eu não sabia, acho que é o terceiro ano já que a gente está trocando juntos aí. E eu fico em dúvida, assim, realmente qual é a minha contribuição aqui, porque sempre eu me sinto nutrido a cada encontro desses com o que as redes estão fazendo aí, né? E sempre eu refiro isso para a Mônica e para o Luiz, porque na minha visão, e tudo que eu disser aqui serão opiniões pessoais, né? É muito fácil fazer palestras, né? É muito fácil dar cursos e seminários e etc. O grande desafio é levar essas ideias, esses conceitos para a vida cotidiana, especialmente numa realidade como aquela que nós experienciamos dentro do paradigma econômico vigente, né? Então, para começar, eu diria assim, eu creio que grande parte do que esses cursos têm produzido, e eu não sei se todos, eu não tenho realmente noção clara se todas as pessoas que estarão conosco elas participarão da caminhada formativa, né? Mas o que eu posso assegurar para vocês é que a cada ano esse programa tem não só inspirado muitas pessoas, mas servido como um substrato para ações concretas, né? Porque o que aparece não é o mais importante. Né? O mais importante é aquilo que acontece no cotidiano e que essas pessoas que estão lá no terreno, no território, estão vivenciando, especialmente naquilo que eu considero o mais importante do fenômeno econômico, que depois eu espero poder falar um pouquinho. Então, da minha parte, eu acredito que o grande patrimônio dessas redes e desse processo formativo, a gente pode olhar e até, se em determinado momento aquelas pessoas puderem abrir a câmera, é muito bom ver assim o rosto das pessoas, a expressão, né, o olhar, porque isso é algo assim que faz a diferença. No meu entender, o grande patrimônio é isso, né, que agora começa a aparecer, assim, são as pessoas, porque as redes, as instituições, tranquilo, não, quem puder, viu, Edson, não se preocupe. Elas são ilusórias, né? Essas estruturas elas são ilusórias, elas passam a se constituir na medida em que elas, através de seres, é possível a manifestação. E aqui nós começamos então, bom, eu não posso deixar de citar assim que eu me alegro imensamente de ver amigos de muitos anos aqui assim, né? E isso eu acho que é algo maravilhoso, assim, quase indescritível. Talvez essa seja a grande falha do modelo econômico vigente. O que é medido não é o que importa. O que é medido pela economia não é o que importa. E isso, na medida que o tempo passa e principalmente em que os desafios se apresentam, para mim se torna cada vez mais claro assim, qual é a grande possibilidade de transformar a realidade através de uma visão lúcida sobre a economia, né? Quando nós
posicionamos a economia naquilo que naturalmente ela deveria ser, né? Ela é, na verdade, né? Mas através de uma série de mecanismos se tirou o conceito, a aplicação fundamental do conceito do fenômeno econômico, que é nutrir relações entre os seres, não só entre os humanos, mas entre todos os seres. E nós, como sociedade, passamos a acreditar que a economia ela se baseia nos meios utilizados para instrumentar o processo econômico. Teoricamente até pode ser assim, mas na prática não é assim. Tanto não é assim que se nós olharmos a realidade como ela se apresenta, começando pelo mais difícil, assim, né? Muitas vezes onde havia uma carência de recursos, basta haver uma tragédia de qualquer tipo, seja como agora lamentavelmente está acontecendo no sul do Brasil, ou como aqui está acontecendo na Europa Oriental, na forma de uma guerra absolutamente estúpida, os recursos surgem. Né? Os recursos surgem. E que milagre é esse que basta algo fora do normal acontecer para que os recursos apareçam? No meu entender, isso acontece porque, na verdade, esses recursos eles são criados a partir de uma ilusão da sua realidade. Eu sei que isso pode dar um nó na cabeça de algumas pessoas, mas assim, eu tenho más notícias assim para quem confia muito no fenômeno da economia baseada numa forma de capital apenas. A má notícia é a seguinte, não sei se vocês estão preparados para isso. O dinheiro não existe. O dinheiro é uma abstração. Não existe. Não existe dinheiro. E isso, assim, é tão óbvio que basta a gente olhar a questão do câmbio. É um pedaço de papel, ou quer que seja, e nós já vamos chegar na outra parte, quando nem papel existe, né? Que se atribui um valor. E pronto, isso passa a ser considerado uma realidade absoluta. Não é. Não é porque tudo aquilo que realmente importa na vida só é realmente obtido pela não posse, pela não propriedade. Né? O verdadeiro fenômeno econômico ele ocorre por uma partilha subjetiva. E nós acreditamos que a materialização do meio de troca é a realidade em si. Essa é a grande delusão, porque ela é criada por nós mesmos. E quando isso começa a assumir ares de pós-modernismo, né, como agora nós temos os meios virtuais de troca, é como se não, agora vai, né? Agora nós temos então as criptomoedas, então agora vai funcionar. É a segunda má notícia, não, não vai funcionar. Não vai funcionar porque é uma assertiva muito antiga e muito sábia. Não adianta tentar endireitar a sombra da árvore. Os meios de troca, quaisquer que eles sejam, eles não mudam a natureza do processo de troca. Eu não sei se vocês já notaram esse aspecto, mas é impossível trocar unilateralmente. Trocar é uma relação. E a economia deveria ser um instrumento a serviço das relações entre os seres. Todo o processo econômico deveria ter isso por base. E, no entanto, o caminho que normalmente se usa, eu estou começando pelas más notícias, porque depois tudo fica mais fácil, né? A gente chora primeiro. Todos os processos econômicos, eles buscam ser o mais antinaturais possíveis. Me perdoem, mas assim, é totalmente absurdo o que se tenta fazer. Qualificar uma disciplina, né? Porque a economia adquiriu áreas de ciência há pouco tempo, ela era uma disciplina secundária. Né? E hoje, o que nós temos é que, se não for economicamente rentável, isso não tem valor. E aqui é um outro equívoco brutal. É como se o valor pudesse ser equiparado ao preço de algo. Esse é quem
me conhece, já conviveu comigo há algum tempo, eu repito muitas vezes: o que realmente tem valor não tem preço. O que realmente tem valor na vida não tem preço. E que quem quiser fazer esse teste pode começar assim, de leve, vendo algo que realmente lhe faria muita falta em termos existenciais. E pense em vender isso. Seja, pegar bem leve, assim, né? Um músico vender o seu instrumento musical preferido. Pode até comprar o outro, mas não é o mesmo. Agora vamos para algo um pouco mais vivo, né? Vamos pensar assim, um animal de estimação que você criou desde pequeno, né? Um cachorrinho, um gato que você tem. E alguém lhe oferece uma quantia por esse ser que você tem uma relação. Não tem preço. E a gente poderia ir longe, né? Num lado extremo, eu lembro na época da pandemia, eu vi uma declaração da filha de um dos grandes, se não o maior, acionista do Banco Santander. E ele fez a passagem por conta de insuficiência respiratória. E nessa entrevista, então, ela dizia: meu pai podia ter tudo o que ele quisesse, tudo que o dinheiro compra, né? E ele não conseguiu algo que ninguém precisa pagar nada para ter: ar para respirar. Não porque o ar não exista, mas a relação com o ar passou a não existir mais pela sua insuficiência respiratória. E aí eu lhes pergunto assim, não querendo ser indelicado, mas já sendo: quantas vezes por dia você faz um balanço da sua incomensurável riqueza existencial de poder respirar, de poder se movimentar de uma forma mais ou menos hábil, ou numa área que normalmente eu trabalho, ter a capacidade de apreciar a beleza do que quer que seja. Isso só passa a ter um certo sentido quando o ser humano convive com a carência, com a abstinência daquele valor. Aí se descobre que não tem preço. Isso pode parecer assim para uma aula inaugural, né, de um curso de novas economias, economia regenerativa, como o Luiz falou, algo assim: o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se nós vamos falar em economia regenerativa, ou qualquer ciência regenerativa, em primeiro lugar nós temos que considerar que a degeneração ela acontece por nós tentarmos resolver o problema atuando no lugar errado. A economia, seja ela como disciplina, ciência, um arcabouço teórico, conjunto de metodologias, o que a gente quiser qualificar, ela não é um problema em si. Portanto, não é possível resolver as crises que nós estamos vivendo como sociedade atuando na sombra da árvore. A questão é qual a motivação que confere o sentido ou confere a aplicação dessa disciplina, dessa ciência, dessa metodologia. Tudo bem, Ana, sem problema. E eu me permito aqui chamar a atenção de duas questões: os nomes das redes, né? Eu acho que tem que ter olhos para ver. Assim, né? A abundância começa em poder ver. Uma rede que se chama Alegrias, né? Isso já é um bom augúrio, né? A gente já começa bem na história. E a outra já está aí, Saúva. Então fica muito fácil dar certo dessa forma. Por quê? Porque já começa, a história já começa por usar referenciais diferentes. Eu estou usando, quando eu dou o nome de Alegrias para uma rede, um referencial que é nutritivo, que ele inspira. Talvez mais pire do que ins, né? Ele realmente nos tira do normal, assim, para balançar um pouco as nossas certezas. E quando nós falamos de Jataí, Saúva, né, nós falamos assim, de uma das grandes riquezas, né, da Latinoamérica, na forma das abelhas nativas, né, as meliponíneas, e da saúva, que talvez os muito mais jovens não saibam, uma época
já foi considerado assim algo que precisava ser destruído, né? Destruído é uma praga. E é muito interessante assim que tudo aquilo que não serve a um propósito ah, unicamente de interesse humano se torna uma praga. Inclusive os remédios que a natureza proporciona para a correção dos rumos dos nossos equívocos, né? Então, só para fazer essa nota aí da minha enorme apreciação pelo nome das redes. Bem, com relação à questão regenerativa, é preciso nós olharmos, fazer uma diagnose, né, de por que degenera, por que é preciso regenerar. Em primeiro lugar, porque vocês devem saber, hoje já não se trabalha mais com o conceito de unicamente de sustentabilidade, porque não dá para sustentar esse modelo que aí está, mesmo que ele seja mais brando. O dano já foi tamanho que é preciso regenerar, compensar a degeneração que aconteceu. E para isso, o esforço tem que ser grande. Ou eu diria melhor, a disciplina tem que ser muito clara, muito firme. De que disciplina eu estou falando aqui? No meu entender, a economia seria ótimo se a economia fosse transferida do departamento das ciências para o departamento das artes. Ficaria tudo bem mais fácil. Por quê? Porque é muito mais fácil, eu acredito, mobilizar as pessoas à ação quando elas têm um elemento de convergência ou de atração pela beleza. É muito mais fácil, ou eu diria muito mais eficiente, quando nós tiramos uma das grandes cargas desnecessárias dos processos humanos, que é a culpa. Se nós deixamos de apontar o dedo, veja só, não vou qualificar, né? Essas pessoas que têm tanto dinheiro, elas são o problema. Eu acho que não. Aliás, eu tenho certeza que não, mas eu vou dizer, eu acho que não para ser gentil, assim. Por quê? Porque até onde eu sei e vejo, a partir de um certo ponto, e nós podemos desenvolver isso um pouco mais, o excesso ele torna a vida uma existência de um luxo miserável. É aquele velho aforismo. A pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. E eu acho que vocês conhecem até essa realidade. Né? A pessoa começa a viver em função do medo de perder o excesso que ela não precisa. Isso que vale no pessoal, vale também para as comunidades e para as sociedades. Mas vejam interessante, isso é analisado só sobre um eixo, que é na forma do capital econômico financeiro. E, no entanto, todas as outras formas de riqueza humana, elas não dependem desse tipo de capital. Então é como se fosse uma miragem coletiva que nós necessariamente precisamos, e se incomodar vocês. O fato de eu dizer nós, eu posso dizer sempre eu. Eu posso dizer assim, bom, vamos considerar então que realmente eu não atendo às expectativas do sistema. Sistema aquele com S maiúsculo. Né? Tá bom, mas como é que eu me sinto? Eu me sinto um miserável ou eu me sinto alguém com um grau de liberdade que a maioria das pessoas que tem um capital muito grande do ponto de vista econômico e financeiro não tem? E esse tipo de reflexão não é proposto normalmente nas escolas de economia. É claro, agora já existem, nós podemos falar, e eu não sei até que ponto nós estamos, ou melhor, eu não sei até que ponto eu estou pregando para convertidos e convertidas, né? Provavelmente, eu acredito que muitas das pessoas aqui sabem de quão grande já é hoje o leque, né, de novas possibilidades, sejam de indicadores, sejam de outras abordagens do fenômeno econômico. E vamos pegar só mais um, que talvez seja o que tem mais visibilidade, né? Esse sistema que foi desenvolvido no Butão, a felicidade interna bruta. Não foi nada de novo que foi feito lá.
Foi simplesmente aplicar uma ética, baseada no caso de uma visão espiritualizada da existência, ao cotidiano das pessoas. E dizer assim, não adianta ter um indicador ilusório, que é o produto interno bruto crescendo, se as pessoas não têm dignidade em áreas muito mais importantes do que as posses materiais. E isso levou ao modelo que os indicadores de análise da riqueza do país incluem elementos absolutamente não convencionais, que não dizem respeito às posses econômico-financeiras. Quando nós não temos contato com essa possibilidade, pode parecer algo surreal, porque talvez a maior prisão é a invisível. Hoje eu penso assim, talvez a maior pobreza que exista numa sociedade é a desesperança. Não, não no sentido da esperança de esperar que algo aconteça, mas a esperança é aquilo, eu acho que quem dizia isso do verbo esperançar, daqui a pouco eu me lembro. A esperança ativa, como a Joanna Macy fala. É uma esperança que se coloca em ação. E aqui vamos falar assim, então vamos falar em termos de mercados futuros. Vamos pegar agora, vamos para a técnica. Paulo Freire, ótimo. Verbo esperançar, obrigado, Verena. Vamos então lidar com os mercados futuros. Quem é da área entende agora. Vamos pensar os mercados futuros aqui. Vamos pensar assim, qual seria o melhor resultado da sociedade humana em termos de uma economia global? O melhor resultado imaginável, se nós pensássemos. Eu, sinceramente, não consigo pensar muito assim em termos de renda per capita ou algo assim. Eu consigo, se eu sou realmente sincero, eu vou pensar em termos de uma dignidade ampla, de que todos os seres humanos tivessem acesso ao mínimo necessário para viver, sem gerar um prejuízo desnecessário aos sistemas vivos. E sempre que eu penso nessa linha, eu chego à conclusão que o grande obstáculo é querer ter mais do que não é necessário. Eu há muitos anos trabalho com uma visão de estabelecer uma forma de vida mais simples, e nessa visão, o grande desafio é que cada pessoa viva uma vida examinada, dirá um dos principais autores dessa escola do Wayne Elvin. Viver uma vida examinada, em que você se pergunta, a minha existência está sendo digna? E em função desse questionamento, eu vou nortear as minhas decisões. Eu posso dizer sular as minhas decisões também, né? Para que não fique nortear, né? Vamos colocar para o lado do sul, então. E isso é algo importante, é sair de um modelo que é considerado o único válido. Eu estou repetindo esse ponto, deixa eu trazer algo bem prático para vocês. Assim. O que atrai uma pessoa para um curso de economia regenerativa? Eu acho que fundamentalmente por ela perceber que o modelo proposto ou imposto, na maioria dos casos, de formas sutis, ele não funciona da maneira que foi prometida ou que foi gerada a expectativa. Então eu quero achar outras formas. Usualmente o que eu vejo nesses anos de serviço nessa área, porque eu não trabalho há muitos anos, depois eu posso explicar isso, o que eu vejo é que no início é preciso haver uma certa decepção, uma certa desilusão. E é muito bom desiludir-se. Eu acho que ninguém gosta de viver iludido. É bom desiludir-se. Usualmente, quando nós abordamos novas possibilidades econômicas, é preciso primeiro entender que isso eu tenho como do Albert Einstein, pode ser que não seja dele. No mesmo paradigma que gerou o problema, não vamos encontrar a solução. Então, primeiro é preciso sair dessa caixa, né, desse modelo mental de que as soluções para a economia estão na economia. Não, elas não estão. As soluções para a economia estão no humanismo. Estão em resgatar na economia a sua dimensão humana.
Humano no sentido não apenas de ser humano como nós, gênero humano, mas humano no sentido de uma ética de respeito à vida como um todo, que não pode ser comprada e que não tem preço. Não pode ser comprada porque não tem preço. E essa ética, ela passa a levar o estudo da economia para outras áreas, para uma multi, inter, ou talvez uma transdisciplinaridade que nós vamos precisar para realmente abordar a economia da forma adequada, de abordagens filosóficas, por exemplo, de abordagens estéticas, por exemplo, de abordagens relacionais, por exemplo. Eu considero que não é possível nenhuma formação em economia, sejam regenerativas, alternativas, complementares, qualquer qualificativo que nós quisermos dar, não é possível fazer uma nova abordagem sem haver um novo olhar. Em outras palavras, nós precisamos nos tornar outras pessoas para praticar uma outra economia, sendo nós mesmos, nós mesmas. Esse é o grande desafio. E como é que eu posso fazer isso? No meu entender, na minha opinião, na minha experiência, somente se eu me coloco numa condição de vulnerabilidade de conviver com a diferença, de aprender ou desaprender aquilo que eu pensava que já sabia. Importante uma observação aqui. Isso não significa em nenhum momento que o conhecimento teórico e técnico não seja necessário. Mas isso significa sim que não deve haver o que eu costumo chamar de fascinação pelos meios. Então eu respeito, mas não sou obrigado e não concordo que simplesmente a utilização de um outro meio vá resolver as crises geradas pelo paradigma que não funciona. Então, sempre que me trazem essa questão, que eu entro nesse tipo de discussão, não de debate, né, mas a gente quer chegar a uma solução, eu não penso que as criptomoedas sejam a solução para o que quer que seja, se a ética que tiver por trás delas não mudar. Então nós pegamos todos os coins que estão por aí, né? Aqui na Espanha existe o Faircoin. Então é uma criptomoeda baseada numa relação justa entre os integrantes da rede que a utilizam. Como existe o Fair Trade, o comércio em si não é um problema. O problema está na concentração de renda gerada por um comércio que beneficia quem tem o controle dos meios de produção. Então, volto a dizer, não é o conhecimento teórico ou os modelos conceituais que causam o problema, é a sua aplicação. É a ética que está por trás da aplicação. Eu lembro que eu acho que foi o ano passado, o Luiz há pouco me recordava isso, agora em dezembro vai fazer 15 anos que eu moro aqui na Suíça. E usualmente, né, eu tenho um enorme orgulho de ser brasileiro e sempre que eu posso eu vou ao Brasil porque eu aprendo muito e me nutro da diversidade que o nosso país tem. Na América Latina, agora eu vejo aí a minha querida que não é brasileira, mas ela já está quase recebendo passaporte brasileiro aí pela relação dela com o Brasil. Vamos dizer assim, a Latinoamérica, né, a nossa diversidade. Normalmente tem uma visão idealizada da Europa, especialmente da Europa Ocidental, né, que eu não sei se você sabe, a Europa não é só a Europa Ocidental. Existe tanto ou mais valor de todas as formas, cultural, ambiental, na Europa Oriental como na Ocidental. Mas a história foi escrita pela Europa Ocidental, então existe um eurocentrismo ocidental na cultura mundial. Muito bem. Normalmente existe uma idealização da Europa e da Suíça também. Aqui é a segunda má notícia. Na Suíça existem pessoas muito infelizes. Existem muitos problemas. Existem muitas sombras. Existem muitos elementos que não interessa que se dê ênfase. Mas o que eu considero muito, vou dizer, interessante aqui, pelo menos para mim. A Suíça é o país do mundo que tem o maior número de horas de serviço voluntário por ano. A Suíça tem 8 milhões de habitantes.
A população do Rio Grande do Sul, em um terço da área do Rio Grande do Sul. Maior número de horas voluntárias do mundo. Isso eu acho muito importante. Segundo elemento, a Suíça é o país do mundo que tem o maior número de fundações. Como vocês devem saber, as fundações são criadas pela uma união de patrimônio. A pessoa faz uma doação para que esse patrimônio sirva uma visão. O que move isso? Vocês lembram da bandeira da Suíça? Primeiro que ela é quadrada, né? Ela não é retangular, é diferente, ela é quadradinha. Ela é vermelha, com uma cruz branca no meio, lembra? Por quê? Porque a Suíça já foi o maior e mais eficiente exército mercenário do mundo. Tanto que até hoje a guarda papal é a guarda suíça. Por quê? Porque a Suíça tinha o exército, não sei exatamente em que época, dos mais poderosos, assim, no sentido de eficiência. Mas, como é um país pequeno, começaram a haver série de problemas, né? Do norte, do sul, do leste, do oeste, o pessoal vinha, invadia daqui, invadia dali, aí o relevo preservava muito no sentido das grandes montanhas, né? Tem dezenas de picos com mais de 4.000 metros de altitude. Então, no inverno não tinha como passar. Só que chegou um ponto, o pessoal começou a não achar interessante aquilo, de todo o tempo estar em guerra com alguém. E aí 4 cantões, 4 estados firmaram um acordo. Então a bandeira da Suíça reflete simbolicamente isso. Numa região que era quase sempre banhada em sangue, se criou 4 cantões, 4 estados, criaram como que uma cruz geográfica de paz. Não, nós não vamos mais servir a guerra. Tá, ainda serve, fabrica-se armas e tudo mais, mas existe uma disposição à neutralidade. Sempre que possível, pelo menos. Por que eu estou falando isso? Porque, em termos econômicos, isso causou uma mudança brutal. No sentido de que as áreas essenciais da sociedade, e aí nós vamos ver saúde, educação, transporte público, segurança, são indiscutivelmente asseguradas à população. É dever do Estado. Aliás, em todos os países é dever do Estado. Mas, quando isso se torna uma diretriz para a economia, isso traz uma certa segurança. Né? Isso vai ter efeitos colaterais, como, por exemplo, uma das moedas alternativas, moedas de rede mais antigas em ação no mundo, né? O VIR, que em alemão eu não vou dizer porque vocês não merecem ouvir. O que essa sigla representa? Eu esqueci de falar uma coisa nisso, quem me conhece sabe disso. Eu não acredito que a seriedade dispense o bom humor. A vida assim, ó, é só uma questão de tempo, a gente vai acabar sendo feliz. Então é melhor começar logo. Os problemas, eles vão estar sempre aí, gente. Os problemas, eles vão estar sempre aí. A gente nasce, cresce, adoece e morre. Então, por que não viver em contentamento, apesar das circunstâncias? Não tem por onde fugir. Nós, humanos, somos sujeitos a essas questões. Então, o melhor é nutrir o contentamento de, quando um está um pouquinho mais, ou uma está um pouquinho mais fragilizada, o outro que tem um capital, né, emocional naquele momento, chega junto. E essa é a realidade da economia que realmente funciona. Né? Eu, dentre muitas coisas que eu faço, assim, que as pessoas dizem, mas tu é meio louco? Claro que sim, né? Se eu não fosse, eu não me manteria saudável. Né? Mas parte da minha prática, que vocês poderiam chamar de espiritual, assim, é procurar sempre engajar essa espiritualidade na sociedade. E, nesse sentido, uma das experiências que eu mais aprendi e aprendo é numa linha de prática que eu faço já há uns bons anos, dentro do budismo socialmente engajado, nós ficamos por alguns dias vivendo nas ruas de uma grande cidade. Né? E aqui também, eu não vou citar nomes nunca aqui, né? Mas eu fico muito alegre de uma pessoa que já viveu essa experiência comigo. E eu digo para vocês assim, eu nunca vi tanta generosidade, dignidade, honradez, abertura, humanidade do que entre moradores de rua, de várias cidades do mundo. Então, peraí, só um pouquinho, como é que pode? Né? Em português do Brasil se diz, não tem nem onde cair morto. Não, não tem mesmo. Se cair, vai ficar ali. E, no entanto, os valores mais, eu diria, significativos, para não dizer mais elevados, mas mais significativos, estão lá. E também os piores. Então, esse tipo de capital
deveria ser o objeto da aplicação das teorias econômicas. E isso é o que se propõe quando se traz, volto a dizer, tudo que eu disse aqui é a minha opinião, a minha experiência. Quando se traz os modelos naturais de organização para a sociedade humana, o que está se fazendo é impregnar a economia daquilo que realmente funciona. E isso é o que as redes fazem, isso que a Rede Alegrias faz, é isso que a Rede Salva faz, é isso que as muitas redes fazem. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de moedas complementares em ação. Somos campeões. O Brasil é o campeão mundial de moedas complementares ativas. São mais de 100. E claro, quem estuda um pouco sabe que o melhor exemplo no mundo surgiu em circunstâncias absolutamente não auspiciosas, né, que é o Banco Palmas. Quem quiser, é só colocar lá, vai ver no YouTube. Tem entrevistas, documentários do Joaquim Melo explicando como é que surgiu o Banco Palmas. Tudo isso que eu estou falando para vocês, voltando agora para a Suíça, o VIR, por exemplo, ele movimenta bilhões de francos por ano. É uma moeda complementar, que não tem, entre aspas, a segurança. Maravilha, Joaquim Melo estará conosco em novembro. Isso aí não é uma boa notícia, isso aí tem que realmente celebrar. Então não percam seminário de novembro com uma, se não a maior, uma das maiores autoridades, não porque ele tem diplomas na parede, mas porque ele realmente concebeu, aplicou, fez funcionar e corrigiu o processo de utilizar uma moeda complementar em circunstâncias muito, muito não auspiciosas. Muito bem. O VIR movimenta bilhões de francos por ano. Por quê? Porque existe uma ética por trás, por dentro, por cima, por baixo, não sei por onde, que se baseia na confiança. E independente de como os mercados funcionam, o VIR se mantém constante. Porque o principal são as relações de confiança entre as organizações e as instituições que dessa rede participam. Isso precisa ser nutrido, isso precisa ser cultivado. O que eu estou querendo enfatizar aqui é que isso é nutrido e cultivado pela aplicação das técnicas, dos conhecimentos, das metodologias adequadas que já foram testadas, sob a inspiração da motivação adequada. Ou poderia-se dizer, com a ética adequada. E ética é algo relacional. Então, se eu pudesse dizer algo para quem quer que queira começar a viver dentro de um outro paradigma econômico, eu diria, em primeiro lugar, se olhe no espelho. O que tem valor para ti na vida? O que tem valor? Não é aquilo que você pode usar dinheiro para comprar, aquilo tem valor. Por quê? Porque à medida em que tu descobres o que tem valor, as prioridades dos teus dias vão mudar. E com o tempo, essas prioridades vão se manifestar em outras formas de capital, em outros referenciais de valor que o dinheiro realmente é inútil para comprar. Está muito bem, mas é assim, se eu tenho um negócio que é muito bom e que vai dar certo, siga em frente. Não há nenhum problema em ser bem-sucedido na vida do ponto de vista econômico-financeiro. O problema está em não colocar essa abundância econômica financeira a serviço da comunidade. Vocês devem conhecer aquele aforismo, por favor, não me rotulem politicamente nem nada, né? Mas enfim, existe. Toda a propriedade é um roubo. Eu acho que não. Eu acho que toda a propriedade inútil do ponto de vista social realmente é um roubo ético. Mas ninguém tem culpa por ter uma condição privilegiada. E isso talvez seja um outro elemento para restaurar, para atuar higienicamente no modelo econômico. Não adianta culpar. É inútil e não é inteligente culpabilizar uma pessoa que tem um patrimônio econômico financeiro como se ela fosse a causa dos problemas da economia.
A verdadeira causa está no uso não ético do patrimônio econômico financeiro de quem quer que seja. E essa causa, o primeiro efeito, por incrível que pareça, está na carência, na pobreza existencial da pessoa que não sabe compartilhar. Isso pode parecer estranho, mas nós podemos nos basear em fatos. Hoje, o maior índice de psicopatologias existenciais não está nas comunidades carentes do ponto de vista financeiro. O maior índice de psicopatologias existenciais está na chamada, desculpem, eu já vou explicar por que usar esse termo, elite financeira do mundo. Eu não lembro quando foi, eu vi o Emicida falando isso. Isso é um absurdo chamar de elite quem tem muito dinheiro. Elite é quem vive com muito pouco. Elite é quem mantém a dignidade quando não tem o mínimo necessário para ter uma vida digna. Essa é a elite da humanidade. Então, quando nós qualificamos como elite alguém que tem muito dinheiro, nós estamos desmerecendo a própria possibilidade de que a ética do ser humano não dependa daquilo que essa pessoa tem. E isso é um equívoco grave que dá origem a um modelo muito mais pernicioso do que o processo lá no início. E tudo isso que eu digo para vocês, assim, são palavras só. São palavras. Eu lembro uma ocasião, e eu gosto de citar experiências porque elas, eu acho que as experiências falam mais, na verdade, do que ideias, né? Do que teorias. Eu fui participar de um evento do Gaia Education no Chile. Foi um lugar muito bacana, uma turma excepcionalmente comprometida, engajada, e veio uma pessoa convidada para, digamos, explicar assim, mais a teoria econômica. E ela falou disso, falou daquilo, citou esse, aquele autor, e, enfim, todas as escolas. Aí nós fizemos uma reunião com a organização, e o pessoal não está entendendo muito bem essas possibilidades. Aí eu falei, posso tentar uma experiência? Ah, vamos lá, total, né? Já está aqui mesmo, né? E aí a gente fez uma feira de troca, né? E numa feira de troca a gente não tem só produtos, né? Nós temos produtos, serviços e saberes. E aí algumas pessoas estavam se sentindo muito ah, desqualificadas dentro daquele processo todo, com muitas ideias, com muitos títulos, como um professor meu dizia, com muitos ridículos, né? Não é currículos, são ridículos. Aquelas pessoas que não tinham isso para apresentar se perceberam que tinham muitos serviços e saberes para oferecer. E em uma hora se tornou muito mais claro, pela experiência real de conversar com outros seres humanos e entrar num modelo em que a realidade da vida aparece, se tornou muito mais claro das possibilidades e dos potenciais que existem quando nós praticamos aquilo que nós queremos que seja a realidade. Então, essa caminhada, vamos dizer assim, ela não basta fazer um vídeo no TikTok. Você tem que caminhar de verdade, né? Quando caminha, às vezes dói o pé, às vezes cansa, chora, tem sol. Essa realidade ela foi retirada do processo econômico e se terceirizou tudo aquilo que não é agradável. Do ponto de vista, na minha opinião, de saúde coletiva ampla, nós, humanidade, vivemos cada vez mais num mundo de comodismos. Nesse sentido, quando nós olhamos as possibilidades econômicas, olhando para uma vida mais frugal, em que nós fazemos mais com menos, nós vamos aplicar um conceito que chama conforto essencial. O conforto essencial, ele não tem nada a ver com comodismo. No conforto essencial você aprecia um certo nível de desafio. Porque na natureza isso é assim. Você precisa de um nível de desafio para manter e ampliar um potencial expressivo, seja ele qual for.
Então, se em economia nós estamos falando de uma ciência ou de uma arte relacional, nós precisamos exercitar, colocar em prática as ferramentas relacionais que nós temos. Isso, terceira má notícia. Não se aprende relacionamento sozinho. Eu tenho que me expor ao processo relacional para ter uma visão melhor de quem eu sou. E para exercitar o cultivo, o desenvolvimento dos valores que talvez nem eu mesmo sabia que tinha. Então aqui nós estamos falando tanto da ponta, né, da ação lá, quando você vai interagir com outro ser humano, quanto do processo interno, se é que nós podemos falar de interno, mas eu diria mais do processo existencial, que só depende de mim mesmo. A minha capacidade, pelo menos de percepção aqui, do que eu posso contribuir, trazendo de novo para a realidade que eu vivo, qual é um grande valor de viver num país como a Suíça? Né? Que se você tem um capital lá, você vai aplicar. Se não for, né, isso que bom, né? Que bom que já existem bancos éticos, né? Hoje existe a Global Alliance for Ethical Banking, né? E aqui na Suíça tem um banco que até é bacana porque é um jogo de palavras, né? Você sabe o que aconteceu agora com o UBS comprando, entre aspas, o Credit Suisse. Então, as pessoas que praticam a economia ética criaram aqui o ABS, Alternative Bank Suisse. Então é um banco alternativo e você se torna acionista desse banco e você sabe exatamente onde é que o seu dinheiro vai ser aplicado. E todas as aplicações dos fundos do ABS são em processos pelo menos sustentáveis, se não regenerativos. Você se torna, é muita aplicação do conceito do Banco Islâmico, você se torna acionista, em certa medida, das iniciativas que você apoia. E se não fizer assim, não, eu não quero, sim, é o VIR, não o VIR Mariel. O VIR é aqui da Suíça. Né? Depois eu posso te mandar material, é a rede mais antiga em funcionamento. Antes eu acho que você não estava aqui, eu falei que eu não vou falar a, a, em alemão o que quer dizer VIR, porque o som não me agrada, então poderia não ser agradável para vocês também. Brincadeira, eu adoro alemão, eu adoro alemão. Bom, assim, então voltando, agora eu lembrei do VIR. Não, o VIR é muito interessante porque assim, ó, surgiu também em condições que não eram as ideais. E parece que quando existe um certo desafio, o ser humano se supera. E nós estamos agora nesse momento de desafio. Então, por exemplo, o desafio de você não querer que o seu dinheiro nutra a ilusão de produção a partir do nada. Você deixa o dinheiro lá e está ganhando dinheiro. Não, eu não quero fazer isso. Bom, aqui o sistema ele até desestimula isso, porque o juro é negativo. Se você deixar o dinheiro parado, aquilo da demurragem, né? Você vai perdendo dinheiro. O que isso proporciona no mercado? Você pode ir no mercado que eu digo no comércio, comprar algo e pagar em um ano sem juros. Zero. Você não paga juros para parcelar uma compra. Então é o melhor lugar do mundo para ver se realmente eu quero levar uma vida simples. Então eu vou dizer assim, eu não vou comprar um computador novo. Por quê? Porque eu posso. Não é interessante? Quer dizer, eu não vou comprar por quê? Porque eu posso. Isso é um poder espetacular. Não é assim, não, eu não vou comprar porque eu não posso. Não, eu não vou comprar porque eu posso. Aí, realmente, você pode ter a avaliação de até que ponto existe uma consciência internalizada do que realmente funciona. E eu já estou antecipando, assim, que eu vou ver de novo um fato que eu acho lamentável. Assim, uma sociedade como essa, que você pode comprar tranquilamente, né? Um preço justo, sem juros, mas eu estou sabendo que logo vai ter fila com pessoas dormindo 2 dias na rua para comprar um aparelho que elas não precisam. Que eu vi hoje que foi lançada uma nova versão, que eu não vou dizer o nome para não fazer merchandising. Eu só vou fazer uma brincadeira, que tem coisa muito melhor no Brasil, porque o Brasil tem o IP. Entenderam a brincadeira? Se não entenderam, depois eu explico.
Então saiu a versão 15 do Aipim. Mas para que criatura que eu preciso da versão. Não, versão, como é que chama? É a versão que chama, né? Sei lá. É a coisa 15 lá. Mas assim, para quê? Para quê? Dormir na rua para ser o primeiro a ter aparecer no jornal. Amanhã todo mundo tem. Então, essa equação ela não tem solução. Porque eu me torno especial por ter algo que todo mundo vai ter. Pronto. Estou preso numa gaiola de hamster. Eu vou continuar correndo a vida inteira para chegar a lugar nenhum. E isso eu gostaria que ficasse muito claro, assim. A instrumentação numa formação como essa, que eu acho espetacular, essa formação da rede, ela visa muito mais uma qualificação ética, ou melhor, a instrumentação de uma qualificação ética, para que possa haver um diálogo, porque isso acontece muito também. A pessoa tem muito boas intenções, mas ela não tem a qualificação para dialogar com quem ainda não entendeu. Eu acredito que uma formação em economias regenerativas, ela tem muito de você poder dizer, eu não vou fazer porque eu posso. Esse é o grande desafio. Eu não vou ter porque eu posso. É quebrar o paradoxo com o outro. E isso, na minha opinião, pode ser feito por quê? Eu uso sempre uma metáfora. Porque eu deixo de alimentar a ilusão que colocar a comida em boca errada vai nutrir um corpo. A minha fome não é de um aparelho novo. A minha fome é de afeto. A minha fome, a minha carência pode ser de importância, de autoestima, do que quer que seja, ou de relacionamentos autênticos. E aí eu corro atrás do símbolo pensando que o símbolo vai suprir o valor que está representado nele. E não, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o consumo inconsciente ele funciona com base na ilusão de que o símbolo supre o valor. Não. Não é um relógio novo que me torna mais bonito, mais elegante, mais o que quer que seja. Não funciona. Então, para que insistir nisso? Eu acredito, sinceramente, pelos exemplos que eu tenho ao longo dos anos, que é muito fácil superar essa ilusão. Tem que se jogar. O meu primeiro professor no Zen dizia: você pode ler quantos livros quiser, você não aprende a nadar antes de entrar na água. Para praticar uma nova economia, é preciso entrar na água de uma abundância verdadeira, que não depende do que você tem, mas depende daqueles valores que você cultiva. Bom, eu gosto muito de falar, eu tinha anotado alguns pontos, acho que eu falei todos, e eu acho importante, acho não, eu acho essencial que nós possamos dialogar. Eu estou aqui simplesmente porque eu fui convidado, não é que eu saiba mais quem quer que seja. E eu aprendo muito com o pessoal das redes, né? E por isso que é sempre uma alegria estar aqui, e por isso que é sempre um contentamento realmente apoiar de todas as formas que eu puder as atividades que essas pessoas desenvolvem e as trajetórias existenciais que elas têm. Né? Não são teóricos, aliás, como todas as pessoas que eu conheço aqui não são pessoas, não no sentido assim depreciativo, mas teórico de alguém que só fala e não faz. Né? Aqui no caso é um falar a partir do fazer. Então eu deixo com Mônica e Luiz, se vocês quiserem, sei lá, anfitrionar o processo, porque é bom a gente trocar. Né? E fico ao dispor para perguntas fáceis. Pronto. É isso aí. Obrigado até aqui. Perdoe aí ter me estendido um pouco mais. Bom, gente, então o microfone está aberto para quem quiser dar um depoimento, colocar alguma pergunta, ou enfim. Então é só levantar a mão, abrir o microfone e se colocar. E por enquanto a galera se anima e perde um pouquinho a vergonha. Eu não sei se Luiz também tem alguma, mas eu queria te fazer uma pergunta. Ontem
Bom, eu estava numa palestra do Joan Melé, que representa a banca ética latino-americana, né? E ele começou a falar dele, falando uma coisa muito especial que tinha a ver com o serviço, né? Um pouco, então, ele está dizendo que o que realmente tem valor nesses intercâmbios econômicos é a capacidade de serviço que cada um de nós coloca no seu fazer, né? Na realização da ideia que a pessoa recebe e que coloca na prática no mundo. É, e você comentou, agora começando sua fala, sobre isso, né? Você falou, talvez eu comente sobre isso, mas eu não trabalho mais, né? Eu estou em serviço. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque eu acho que essas relações, assim, de trabalho, né, laborais, elas também limitam um pouco, né? Quando elas não são superadas para um serviço, para colocar esses valores, né? Esses valores mais elevados ao serviço da nossa realidade, elas terminam distorcendo um pouco essas nossas trocas, né? Então, queria, se você puder falar alguma coisa sobre isso. Sim, eu acho melhor começar pelo menos importante, que é a minha experiência pessoal, assim. Quando eu vi uma grande crise na minha vida, eu trabalhava no Banco do Brasil, ganhava muito bem, e eu brinco que eu descobri o sentido do termo happy hour, né? Que é quando termina aquelas horas infelizes que eu estava trabalhando, então aí é um happy hour, é a hora feliz, é quando termina o meu trabalho. E aí, pesquisando, descobri que trabalho vem originalmente do instrumento de tortura usado pelos romanos, que aliás pagavam aos seus legionários um salário, né? Pagavam em sal. Então eu disse, não, eu não vou mais ser torturado por mim mesmo e nem vou sacrificar minha vida em troca de um salário. E então eu faço uma brincadeira, mas na verdade eu procuro estar a serviço, né? Fazer algo que confere sentido para a minha existência. Por quê? Porque a vida é muito curta. E, em segundo lugar, ela é muito frágil. E nenhum de nós, nenhuma de nós sabe sequer se daqui a um minuto, não vou dizer nem amanhã de manhã, vai estar ainda nesse plano existencial. Então, por que não começar agora a viver em contentamento? E vejam, contentamento não é não experienciar a tristeza, porque se hoje você não experiencia a tristeza, é porque você está vivendo uma realidade alienada. Nós vivemos uma crise planetária grave, de vários níveis. É natural que nós fiquemos tristes e até desesperados e desesperados às vezes. Mas isso pode nos mover, isso pode se transformar em uma energia de transformação no sentido de que nós façamos algo, né? Eu acredito realmente, como uma autora que eu gosto fala, a melhor forma de lidar com o sofrimento é agir para a superação do sofrimento. Qual é a grande questão do serviço? Eu brinco que em português nós deveríamos mudar as normas de rima, né? Servir deveria rimar com amar, porque o servir, na verdade, ele se baseia em investir no contentamento de todos e todas. E se nós quisermos pegar isso dentro do modelo teórico, eu recomendo quem quiser que se interesse e olhe um pouco as propostas do Charles Eisenstein, né, de uma economia da dádiva, né, de uma visão de que você, à medida em que você investe em ser um ser humano mais hábil a servir, você não precisa se preocupar com nada. Os outros seres vão ficar alegres com a sua presença, eles vão apreciar realmente estar com você, conviver com você e, se for o caso, suprir aquilo que é necessário. Mas se isso se espalhar dentro de algumas gerações, ninguém vai precisar se preocupar com nada. Mas alguém vai ter que começar. Então eu acho que transicionar do trabalho apenas com o trabalho para o serviço é uma forma de realmente atuar na base, no âmago do vício econômico. Você tira o foco do si mesmo, no sentido assim do autocentramento, né? E eu faço essa diferença. Uma coisa é você ser
um ser humano autocentrado. Eu acho que isso não é saudável. E o que é impossível de fazer é não ser autorreferencial. Na medida que eu tenho um self organizado, eu vou referenciar a experiência existencial em mim mesmo. Mas isso não significa que eu oriente a vida apenas em mim mesmo. A partir do eu mesmo, do self, eu vejo que esse self não existe sem o seu continente de relações. Então, é inteligente que eu nutra todas essas relações que vão me constituir como um ser. É uma lógica inatacável. No fundo, para ser quem eu sou, ou quem eu penso que eu sou, eu dependo das minhas relações. Então, é inteligente que eu gere benefícios para todas as relações que me constituem. É como que, se nós pensarmos metaforicamente, eu cuidar para que a nascente d'água que eu bebo não seja poluída. Só que essa nascente não tem fim, ela é um ciclo. A nutrição da minha existência como um ser, ela é cíclica. Na verdade, ela é uma teia, né? Então, aos poucos, eu acredito que o serviço vai permitindo que eu veja que quanto eu mais beneficio os outros seres, mais contentamento eu experiencio. Então, naturalmente, eu me vejo livre da prisão conceitual de que eu preciso nutrir apenas a mim mesmo. É impossível. Não existe o apenas o eu mesmo. O eu mesmo existe na relação. Ele se constitui nas relações e, portanto, é inteligente e economicamente interessante que eu nutra todos os seres que me constituem pelas suas redes relacionais. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Muito, muito. Nath, pode abrir o microfone. Oi, boa noite, gente. É muito inspirador escutar o Jorge e eu acho que talvez eu seja, não sei se mais gente aqui, uma das pessoas que consegue colocar isso em prática de alguma forma. Eu tenho trabalhado com projetos em comunidades, em situação de vulnerabilidade, e caçando mulheres em costura. Eu trabalho com um projeto regenerativo de costura. E aí eu consigo ver assim, a mudança, né, de perto, assim, sabe? Mulheres que estavam passando por situação de violência doméstica, que começaram a gerar renda e transformar as vidas delas. Só que aí me bate no ponto, né, porque a gente precisa colocar a máscara de oxigênio na gente antes de colocar no outro, né? Então, muitas vezes me bate no ponto de que como conseguir investir. Eu sempre trabalho com outros projetos e que esses outros projetos eles também enxergam com menos valor esses serviços de costura, principalmente, né? Quando a gente para pensar nesses fluxos produtivos, a Shein aí, e aí a gente mistura com o TikTok e essa crescimento assim, né? De consumo e produção, enfim. E aí eu sempre fico batendo muito nessa questão de como conseguir esses investimentos mesmo e como trazer essa economia mais solidária para perto de projetos assim. Eu não, pelo menos hoje em dia, eu que enxergo possibilidades de conseguir pulverizar mais e fazer esse capital circular, né? Porque, assim, infelizmente, a gente, por mais que não concorde com o sistema, ele está aí, né? Ele está posto, então a gente precisa viver dentro dele. E aí, eu fico pensando se vocês teriam como partilhar meios e sugerir assim, lugares onde se buscar investimentos nesse sentido de uma economia mais solidária para apoiar projetos práticos. Da minha parte, assim, o que eu posso te dizer é que hoje existem redes mundiais de apoio a projetos de economia solidária. Uma plataforma para isso se chama Zopa, ZOPA, que você coloca o seu projeto lá e a pessoa de qualquer lugar do mundo pode entrar com $10, 10 euros, 10 francos, se quiser. Existem muitas redes, né? Mas, talvez como princípio fundamental, eu vou usar tuas palavras, em primeiro lugar, não tentar pulverizar, eu acho melhor polinizar, né? Oferecer a sua, a, como se diz, especialização nessa área de graça. Jogar o vento, assim, olha, a gente está fazendo uma coisa que funciona e confiar que isso vai trazer algum retorno.
polinize. Polinize. E, em segundo lugar, não, claro, não tem como a gente não estar dentro do sistema. A grande questão é não deixar que o sistema entre dentro de nós, porque aí realmente fica difícil. É estar participando do sistema, mas com isenção, né? Assim, com o sistema autoimune funcionando, sempre atento. E para isso que a diversidade da rede nos ajuda, assim, de dar o toque e dizer, atenção, olha, aqui você já está começando a deixar que o sistema entre dentro de você. E de resto, assim, uma grande questão que eu acho é não pensar apenas, pensar também em investimento de capital econômico e financeiro, mas também das outras formas de capital, né? Aí, você sabe, tem várias formas de capital, principalmente na visão permacultural, de abrir essa possibilidade das pessoas entrarem com outras formas de capital. E eu vou me permitir fazer uma brincadeira aqui, porque eu sempre uso essa brincadeira, propor, não só para a Nath, mas para todo mundo, por que o ovo de galinha é mais caro que o ovo de pato no mercado. Vocês já pensaram sobre isso? Alguém sabe por que o preço da dúzia de ovo de galinha é mais caro que o preço da dúzia do ovo de pato? Alguém sabe por quê? Quase ninguém come ovo de pato. Não sabe. Como é que é, Luiz? Porque quase ninguém come ou sabe que está comendo ovo de pato. Então não tem demanda, né? E por que não tem demanda? Eu antecipo. Tu sabes? Não, tu sabe disso. Eu acho que é porque é ruim, né? Eu já provei uma vez e não gostei, não. Acho que da galinha é mais gostoso. Também, mas eu acho que principalmente porque a galinha tem um departamento. Exatamente, Marcos Cunha. A galinha tem um departamento de marketing ativo. Ela canta quando ela põe o ovo. Uhum. Então, eu não sei, pode ser que o ovo de pato, mas talvez seja só porque você está acostumado com o ovo de galinha. A questão é a seguinte: tem que falar, tem que anunciar, tem que se deixar ver, né? Tem que ser visível, tem que inspirar as pessoas. E não estou dizendo que isso vai funcionar, mas isso, em primeiro lugar, vai aumentar o potencial, né? E depois, assim, rede, né? Rede. Quanto mais ativar a rede, melhor, porque realmente é nadar contra a corrente, né? Mas me lembrei agora da Zopa, porque é uma plataforma bastante ativa para colocar os projetos numa rede mundial, né? Que pessoas que querem apoiar fazem isso. Eu participo de algumas iniciativas mais na área assim de apoio humanitário, né? Que aí se faz um projeto, a pessoa participa para não ganhar nada. É o terceiro ator, né? Tem alguém que precisa, tem alguém que instrumenta o apoio e alguém que fornece capital. Quanto que você tiver, né? Esse é o ponto positivo das redes de comunicação mundiais hoje. Você pode colocar o projeto numa plataforma que atinge o mundo inteiro. Mas eu acho assim que a gente poderia até elaborar mais. O Duda quer saber, a Duda quer saber onde é, Duda quer saber onde é que vai estar a gravação. Acho que depois eles vão informar. Eu acho que a grande questão é a rede. Por exemplo, fazer algo que nós não aprendemos muito, é pedir o que se precisa. Gente, a gente está precisando de capital aqui, joga no mundo, né? Pedir o que precisa e mostrar valor, né? Esse eu sei que eu não tenho uma resposta objetiva, mas assim é mais em termos conceituais. Eu queria aproveitar, né, só fazer algumas reflexões, né, sobre a fala do Jorge. Primeiro, eu gostei muito, né, essa reflexão de que não adianta, né, a gente mudar o mecanismo, né, se a gente não muda a ética ou a cultura, né, por trás da utilização. Isso é muito interessante, né, e aí até trazendo um pouco do case da Muda, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, porque a Muda, ela é essencialmente uma rede de artistas, produtores culturais, surfistas, palhaços, a galera da agroecologia. Então é uma rede que tem tudo menos economista, quase, né? Que a gente menos tem é economista, e eu acho que talvez esse tenha sido um dos segredos, por ela ter
talvez soluções tão criativas e meio que fora da caixa, né? A Muda hoje, ela utiliza, né, a tecnologia do blockchain, então a gente pode dizer que ela é uma criptomoeda, porém, ela é uma criptomoeda que, como o Jorge trouxe, né, ela tem esse propósito muito claro de experimentar outras economias baseadas na alegria e na abundância. Então, apesar da gente usar a tecnologia do blockchain, a gente traz uma carga de valores, né, e de propósito, uma carga ética que é completamente diferente. Eu vou deixar o link aqui, né, para quem ainda não conhece a Muda e quiser entrar na plataforma, quiser conhecer um pouco melhor. Dentro da Muda, o Jorge também mencionou, né, a feira de troca de produtos, saberes e serviços, né? A gente tem essa área, né, que é um marketplace digital ali, e eu convido todo mundo que ainda não participa a entrar lá, conhecer um pouquinho, ver as possibilidades. Eu estou vendo aqui, né, o Paulo Sérgio Popó, que é de BH, a Alessandra, e toda a galera que participa ativamente. Hoje na Muda você consegue trocar, né, moedas complementares por alimentos agroecológicos, que é uma outra questão que a gente vem trazendo também. Então, até deixar como um chamado prático, né, para a gente tentar vivenciar e experimentar, né, um pouco do que a gente conversou hoje aqui. Acho que fica talvez uma ferramenta, né, próxima, né, que as pessoas podem usar e que podem ir experimentando aos poucos. Bom, gente, a gente tem 6 minutos para fechar. Então, eu quero terminar encorajando a todos para que a gente consiga aproveitar essa nossa caminhada, né, e essa abertura, né, esse portal que se abre nesse momento, para que todos que estamos aqui presentes possamos ativar internamente os mecanismos da transformação, né, estar aberto a escutar outras possibilidades e tentar levar isso na prática, né? Então, estamos aqui todos em rede, somos conexões de muitas conexões, que como o Jorge trouxe hoje, é o que importa é o que tem muito valor nessas outras economias. Então, é importante que todos possamos continuar participando. A gente se esforçou por criar um percurso, um percurso de conhecimento e de práticas que vão trazer bastante ferramenta, que vão trazer muita inspiração também, para entrar na onda da circulação, para conseguir ser criativos, e para poder continuar sustentando essas redes todas, das quais fazemos parte. Então, eu quero encorajá-los a todos a poder continuar nos acompanhando, e estamos à disposição, né? Tanto o Luiz e eu na organização, vocês podem mandar um e-mail, enfim, vamos estar sempre em contato. Quero agradecer muito o Mestre Corro, novamente, pelo seu tempo, pela participação, pela companhia, e é isso, tá? Muito obrigada a todos pelo tempo também. Luiz, Jorge, querem alguma palavra antes? Primeiro, Luiz. Quero agradecer a presença de todos. Também esse mesmo chamado que eu fiz para a Muda, também deixo chamado para a Rede Alegrias, para quem estiver por Paraty. Acho que é muito legal a gente sempre estimular, né, essas ações práticas no nosso dia a dia e também as reflexões que o mestre Paulo fez, da gente ter como incorporar, né, essas falas e essas ideias ao nosso dia a dia, como que a gente pode realmente ter a mudança que a gente quer para o mundo. Gratidão, mestre. Obrigado a todos também. Vai lá. Beleza, gratidão a todas as mestras e mestres que estão aqui, né? Eu vou proibir esse pessoal de falar com as de mestre, eu fico incomodado. Mas assim, ó, eu lembrei de uma coisa importante que eu não falei. É de um professor que eu gosto muito,
que ele já foi para outro plano. Se nós esperarmos assim o lugar perfeito, a companhia perfeita, as condições perfeitas para fazer alguma coisa, nós não vamos fazer nunca. Uhum, Nós já somos bons e boas o suficiente. Ah, mas é muito. Não, então tá, começa assim, devagarzinho, com gentileza, né? Vai lá, aquele cara meio estranho, aquela guria meio estranha, mas vai lá na feira de troca, sei lá, recebe uma uhum, massagem, leva um artesanato, alguma coisa assim, né? Faz umas fotos, começa. E aí assim, com gentileza, se permita a experiência de uma outra possibilidade em economia, que ela é baseada nessa relação igualitária, baseada nas diferenças. Trocar uma ideia, é isso aí, né? Nem que seja trocar uma ideia. Mas essa é a grande questão. Tire o obstáculo de obter lucro. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, desculpem dizer isso. A vida não é para ter lucro. A vida é para ser feliz. E isso depende de uma postura perante os fatos. Então, eu sei que eu não sou o melhor conselheiro para isso, assim, mas o que eu posso dizer é o seguinte, assim, a grande questão é o agora, né? Isso não é só uma figura de linguagem, assim, não tem, não tem depois, né? As pequenas decisões feitas agora e mantidas, elas vão mudar a minha realidade. E esse é um ponto que tem que ser muito, tem que ser tratado com muita gentileza, né? Cada pessoa vai ter o seu ritmo, a sua forma, mas o fato da gente estar aqui já denota que nós temos ah, um chamado em comum. Como vai ser a resposta não importa. O importante é que o chamado foi ouvido. E esse chamado para uma vida mais direcionada ao contentamento, isso eu acho que muda totalmente a perspectiva do que é o nosso dia a dia. Então, só trazer esse lembrete que eu tinha esquecido antes de falar isso, assim, começar, né? Dar o primeiro passo com gentileza dentro do seu ritmo e com respeito a si mesmo, a si mesma, né? Um respeito, assim, da apreciação, da consideração. E de resto, assim, não esquecer que no momento que a gente entra numa realidade de rede fraternal, de rede, no melhor sentido do termo, assim, de cuidado, a, as fronteiras desaparecem, né? Nós podemos transitar pelo mundo de uma forma diferente, muito mais inspiradas e inspirados pela confiança do que pelo medo, né? Nós passamos a tecer a vida juntas e juntos, né? Confiança, afiar juntos uma nova realidade. E isso é passo a passo, não acontece de uma hora para outra. Então eu aspiro realmente que nós tenhamos a capacidade de manter essa disposição e de, quando for necessário, pedir ajuda para também nos sentirmos apoiadas e apoiados. Eu acho que esse é o grande fenômeno econômico que nós podemos fazer acontecer agora. Não precisa que ninguém nos autorize, que ninguém nos financie esse processo. É a mudança de atitude. Então, mais uma vez, agradecimento à Mônica, ao Luiz, né, sempre tão gentis e tão eficientes nas suas ações, mas mantendo ao lado da eficiência essa real ah, atitude de uma amorosidade, de atenção, de cuidado e de interesse, né, interesse genuíno pelo bem-estar das outras pessoas. Então, muito grato. Não, não tanto pelo evento, pelo curso, mas pela forma como vocês veem a vida. Isso eu acho que é o grande patrimônio que vocês têm. Então, muito grato. E também a todos os amigos e amigas que eu vi aí, que eu fico assim, me segurando para não falar o nome, mas vocês sabem quanto eu aprecio vocês e quanto me inspiram assim, para procurar fazer o melhor que eu posso dessa existência, que é uma joia que todos nós temos a possibilidade de viver. Então, muito obrigado e bom, boa noite, né? Aqui já é amanhã, não sei se vocês já notaram, né? Por isso que eu já estou falando bobagem. Obrigado, muito obrigado. Muito grato. Bom, galera, então boa noite a todos. Próximo encontro, 20 de setembro, às 18 horas. A gente está avisando vocês pelo e-mail, tá? Então, até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.